Você vai assistir agora essa entrevista, aliás, entrevista não, isso aqui tá mais pra um debate no qual Pierce confronta o tempo inteiro ali Andrew Tate. Esse Tate aqui, ano passado, ele foi a figura mais pesquisada, aliás, a terceira mais pesquisada do planeta. Ficou apenas atrás do Covid, olha só, e atrás de Donald Trump. Essa figura aqui é uma das, de longe, uma das figuras mais polêmicas que você vai ver na Terra. Nesse debate aqui, eles discutiram muito sobre a questão da Ucrânia, discutiram muito sobre a liberdade de expressão dos Estados Unidos e tudo mais. Você vai ver agora completo, dublado e com o timbre da voz idêntica às vozes originais. Show? Então aqui, ó, você segue lá no Instagram, porque lá no Instagram também eu tô sempre atualizando vocês. Já nesse vídeo aqui você engaja, que é curtindo e compartilhando para o YouTube entender que é um conteúdo, ó, interessante, e assim o conteúdo é impulsionado e a gente produz mais conteúdos com mais qualidade e você fica sempre bem atualizado de uma maneira prazerosa. Agora você pode se deliciar nessa entrevista completa. Bora! Andrew, já se passou quase um ano desde que nos sentamos juntos pela última vez. Um tempo muito diferente, foi no meu estúdio em Londres. E 8 dias depois disso você foi preso. Como tem sido o ano para você? Com certeza foi um ano interessante. Estive restrito durante todo este ano. Passei 93 dias em uma masmorra na Romênia, 5 meses trancado em minha casa, e agora estou restrito dentro do país da Romênia. Então, com certeza foi um tempo turbulento. No momento em que você foi preso, tudo foi bastante dramático. O vídeo saiu, o mundo viu, muitas pessoas invadindo sua casa. Você teve alguma ideia, algum aviso de que algo assim poderia acontecer? Eu sabia disso. Eu continuei dizendo antes de ser preso em todos os podcasts que fiz. Eu disse, você tem 3 vidas no mundo. Na primeira vida, eles vão te cancelar, eles vão te difamar, eles vão deletar seu acesso às redes sociais para que você não possa se defender. Na segunda vida, eles vão tentar te colocar na prisão sem motivo. E se você continuar a falar contra o poder, eles vão te assassinar. Eu sabia que estava na minha segunda vida, eu sabia que estava chegando, eu não sabia a razão absurda que usariam, mas descobri ao estar em uma cela. Quando você foi preso, na verdade você não fala nenhum romeno, 0, e eles não falavam inglês com você. Correto. Então, você foi levado a uma cela, você não tinha ideia do que estavam alegando que você tinha feito. Fui preso no dia 27 de dezembro. Devido às festas, eles não conseguiram nem traduzir minha documentação por 2 semanas. Nas 2 semanas iniciais, em uma cela de prisão, não tinha ideia do porquê. Recebi papéis em romeno. Eu consegui ler tráfico de pessoas. Eu entendi, mas fiquei pensando. Tráfico de pessoas? Quem? Quando? O quê? Nada disso faz sentido. Esperei 2 semanas inteiras dentro da minha cela antes de receber uma tradução em inglês, e então percebi exatamente quão ridículo todo o caso era. Apenas para esclarecer, sou acusado de ajudar meus amigos a se tornarem populares no TikTok. É por isso que estou sendo acusado. Eu disse a algumas garotas que sei como postar no TikTok para me tornar viral, quando eu era, na época, a pessoa mais viral do planeta. E eles estão dizendo que sou um traficante de pessoas por causa disso. É insano. Bem, chegaremos ao que você foi acusado. É mais sério do que a forma como você categorizou, mas chegaremos a isso. Há muita especulação de que a razão pela qual as autoridades romenas sabiam que você estava de volta, porque você estava a caminho, acredito, de Dubai para uma festa de Réveillon, é que você estava interagindo com Greta Thunberg nas redes sociais e tinha uma pizza na sua frente que veio de uma conhecida loja de pizza romena. Há alguma verdade nisso? Eu não acho. Eu acho que eles sabem onde eu estava. Muitas pessoas sabiam onde eu estava e tinham instruções de cima para me dar uma lição. Eu estava na minha segunda vida e é exatamente isso que estou passando agora. Há uma ironia na sua situação porque você sempre disse que a razão pela qual veio para a Romênia foi precisamente porque achava que poderia evitar estar nesta situação. Bem, eu amei a Romênia e é uma nação cristã forte, com valores tradicionais sólidos. Eu quero uma vida onde eu seja deixado em paz pelo governo. Eu não acredito em um governo grande. Estou tentando evitar isso. Parecia que a Romênia era um lugar muito seguro socialmente e que o governo não estava muito interessado ou envolvido na vida das pessoas, mas as coisas mudam. Além disso, sua liberdade e sua capacidade de falar a verdade estão fortemente correlacionadas à sua insignificância. Quando você se torna grande e as pessoas começam a ouvir o que você diz, logo percebe que não tem mais liberdade de expressão. E não importa onde você esteja no planeta. Se decidirem que você deve ser assassinado, você será assassinado. Você na prisão. Como foi isso? Prisão Romênia não é prisão Inglaterra. Como era a cela?
Eu tenho que ter cuidado com o que digo, porque não quero insultar o sistema de justiça da Romênia. Ainda estou ligado. No entanto, é exatamente tão ruim quanto as pessoas esperariam que fosse. Felizmente era inverno, então as baratas não eram tão ruins. Também era durante o Ramadã, então eu não precisava comer tanto, o que foi útil por causa da situação. Acho que a coisa mais estressante sobre isso é que eu não tinha ideia de quanto tempo eu ficaria lá. Fui arrastado de casa, recebi papéis na Romênia e não sabia por que estava lá. Descobri por que estava lá e era uma bobagem. Eu não conseguia sair. Eu poderia ter sido mantido preso por anos. É muito estressante. E a melhor coisa que você pode fazer é recorrer a Deus e treinar o mais duro possível. Você esteve em solitária nesse período, 3 meses. Não, eu não estive em solitária o mês todo, o tempo todo. Às vezes eu estava sozinho, às vezes eu estava com outros caras, e às vezes eu estava com meu irmão. Quando você estava sozinho, eles estavam te mantendo lá por 24 horas por dia. Você tinha permissão para sair. Não, eu não tinha permissão para sair. Não havia tempo de pátio. Eram 24 horas por dia trancado em um único quarto, provavelmente do tamanho de 3 ou 4 passos, e você não faz nada além de olhar para a parede. Quantos dias você fez isso sozinho? Quero dizer, esse é um cenário bastante sombrio. Para qualquer um, a vida é sombria. Para você, sempre sendo o senhor, confiante, você disse, de forma interessante, que não categorizaria o que estava sentindo como depressão, porque não acredita no conceito de depressão. Você e eu já discutimos sobre isso antes. Mas me parece, pelo que vi você dizer quando falou sobre isso, que o que você estava sentindo estava bem próximo da depressão. A vida é sombria, e se você quer ser um super-herói, você tem que entender que em todo filme de super-herói, ele está perdendo por 80% do filme, ele vai sofrer pela maior parte do filme antes de vencer no final. Eu sempre quis uma vida excepcional, Pierce, e não sou um covarde. E eu sabia que, ao dizer a verdade sobre certas questões, eu pagaria o preço por isso. Então, não vou dizer que mereço estar na prisão, mas certamente me coloquei lá ao dizer a verdade para a população e ao viver a verdade. Mas quando você está sozinho na cela, o que estava pensando? É muito tempo para se autorrefletir, não é? Certamente é. Minha maior preocupação na prisão, apesar da situação crítica, eram minhas preocupações como homem e todas as pessoas que tenho que cuidar, meus filhos, minha família, as pessoas que eu sustento e todos que trabalham para mim. Para ser sincero, eu não estava preocupado comigo mesmo, eu estava preocupado com todos os outros e eu acho que essa é a verdadeira essência masculina. Você ficou emocionado. Você derramou lágrimas na sua cela. Sou um homem emocional. Acho que os homens são hiperemocionais. Nós apenas precisamos controlar isso. Estive extremamente ocupado dentro da minha cela. Tinha muitas flexões para fazer. Estava muito preocupado com as pessoas do lado de fora. Estava fazendo o meu melhor para sair. É difícil responder a pergunta devido a um estado interessante. Deus estava observando, eu tinha que me apresentar. É muito difícil viver dizendo que sou o melhor, isso, aquilo, e falar de resiliência e força mentais. E então, quando sou jogado numa cela solitária, me encolher, eu não sou essa pessoa. Há outras pessoas que falam sobre força mental e quando coisas ruins acontecem com elas, se viciam em remédios prescritos. Não sou um mentiroso. Não, mas seria perfeitamente natural ser emocional nesse cenário. E não há vergonha em admitir isso. Eu estava emocional. Eu sentia falta das pessoas. E eu sabia que elas sentiam minha falta. Então eu sentia uma forte saudade. Você chorou. Havia lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Mas eu não chorei. Isso é chorar. Discordaria. Porque você está preocupado. Admitir. Você acha que é triste? De jeito nenhum. Esse é um cenário perfeitamente aceitável para chorar. Mas eu acho que o ato de chorar é um ato de desespero para se sentar. E chorar é um ato em si mesmo. Fazer flexões pensando em seus filhos, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas você está preocupado em terminar o maior número possível de flexões naquele dia. Eu não considero isso chorar. Eu considero isso lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Quando você descobriu o que estavam alegando que você havia feito, agressão sexual, exploração e assim por diante, o que você sentiu sobre isso? Qual foi sua primeira reação? Minha primeira reação foi, o manual padrão. O manual... Sim, mas você está tentando fazer parecer que todos que você nomeou são inocentes. Eu não sei disso, mas várias pessoas são atingidas. Por que você assumiria que eles são inocentes? Bem, eu vou te dizer por quê. Porque a maneira como a Matrix opera é escolher algo que é hediondo. Se eles me acusassem de tráfico de drogas, ninguém se importaria. Eles escolhem algo que é hediondo, então o processo é uma punição. Assim, eles danificam sua reputação ao longo do processo, seja bem-sucedido ou não.
Então, o que eles fazem é mentir por omissão. Eles te jogam em uma cela e contatam todas as pessoas com quem você já interagiu. 2.000 pessoas que conheço foram chamadas, e eles estavam procurando uma pessoa para dizer que é uma vítima. A propósito, eles falharam. Eles não encontraram nenhuma, mas se encontrassem, diriam então vítima de Andrew Tate, ele é um agressor sexual. E eles removeriam o testemunho das 1.999 pessoas que disseram, eu sou um homem muito legal. Mentira por omissão. E então eles montam esse pacote, usam a mídia tradicional para convencer o mundo de que você merece estar na prisão. E é assim que a Matrix opera. Quero dizer, para ser claro, não sei se você é culpado ou não. Eu faço. Você tem todo o direito de dizer isso. E você sabe, certo? Mas eu não sei. E eu aguardarei qualquer julgamento que venha para ver o que sai. Vamos ao julgamento e ver o que acontece, certo? Então não vou pré-julgar o julgamento. Não vou te julgar e dizer que acho que você é culpado. Eu não sei, certo? Estamos onde estamos, você foi acusado de crimes graves e é provável que enfrente um julgamento e veremos como tudo isso se desenrola, obviamente. Voltando para a prisão, como você foi tratado pelas outras pessoas. Todo mundo na prisão foi apologético comigo. Todos os funcionários, todos que trabalhavam na prisão, todos estavam muito arrependidos pelo que aconteceu comigo. Eles deixaram muito claro que sabiam que era uma situação horrível. E eles estavam arrependidos. Essa foi a única sensação que eu poderia te passar. Eles estavam meio que assim, escute, você ficou grande demais. Desculpe, é assim que as coisas funcionam. Desculpe, aqui está a sua refeição. Ninguém teve nenhum problema real comigo. Nenhum dos prisioneiros teve um problema comigo. Você se envolveu em alguma briga? Houve alguns cenários em que a violência poderia ter ocorrido, mas eu acho que, uma vez que as pessoas percebem que a violência é uma certeza e que você não opera em um reino de medo, elas, geralmente, não estão tão interessadas. As pessoas te ameaçaram? Eu não diria que eles me ameaçaram, mas eles gostariam de ter a oportunidade de me ameaçar. O que aconteceu? E eles perceberam que teria sido uma má decisão. E, no geral... O que você disse a eles? Porque você não fala romeno, então... Eu não fiz. Você está certo. Na verdade, eu usei uma citação do Street Fighter. Eu disse. Eu citei Dawson. Eles não entendem os segredos do Yoga Fire, porque eu sabia que eles não tinham ideia do que eu estava falando. Estava perto das máquinas de lavar. E eles me olharam como se eu estivesse completamente louco, e eles se afastaram. Há mais de uma pessoa, correto? E eles deixaram claro o quê? Que queriam. Eu tenho que ter cuidado com o que digo, porque estou sob o sistema judicial romano. Sim, mas isso é apenas um incidente na prisão. Correto. Um relatório de incidente foi escrito, e é melhor eu não mencioná-lo. Foi uma ameaça direta? Eu já recebi ameaças, sim, e eu tenho ameaças todos os dias da minha vida, e eu acho que a prisão é uma versão hiperpressurizada da realidade. E você precisa ter uma mente forte para não se atacar e um corpo forte para que os outros não o ataquem. E eu entendi que havia uma ameaça de violência a todo momento e eu decidi passar pela vida respeitosa, mas deixar claro que, se essa é uma decisão que outra pessoa quer tomar, estou preparado para participar. Uma das coisas em que eu pensaria, além da minha família, da família imediata, mas um membro específico da minha família, se eu me encontrasse na prisão, seria minha mãe e o que ela estaria sentindo e pensando. Ela tem sido incrivelmente solidária comigo. Eu sei que a sua também foi com você. Você pensou na sua mãe. Eu estava extremamente preocupado com ela. Eu estava preocupado porque a mídia estava perseguindo ela. Ela estava obviamente muito preocupada, mas sabia que criou filhos fortes. Mas nós somos seus principais protetores e eu estava preocupado com ela. Eu não estava preocupado comigo na prisão. Eu não sofri tanto na prisão quanto sofri quando saí. Eu não tive pesadelos na prisão. Eu tive pesadelos assim que saí da prisão. Não acho que você desenvolva TEPT durante a luta. Você o desenvolve depois, tentando garantir que todos que amo e me importo estejam bem cuidados e para garantir que as contas sejam pagas. Por favor, entenda, no dia em que fui preso, que foi há 1 ano, todas as minhas contas bancárias foram congeladas. Todos os meus ativos foram confiscados. Eu não tive um dólar de dinheiro. 10 carros levados, eu acho. 15 carros e quantas propriedades? 15 carros, 6 propriedades, 20 relógios de diamante, barras de ouro, dinheiro, terras. Cada conta bancária, milhões e milhões e milhões. Qual foi o valor total que eles apreenderam? 16, 17 milhões. Libras. Sim, e eles levaram tudo isso, e eu ainda não tenho acesso a nenhuma dessas coisas. Quero dizer, enquanto estamos fazendo esta entrevista, você espera ouvir hoje se poderá recuperar esses bens. É tudo ou nada. Você recupera tudo ou nada.
Correto. Enquanto estamos aqui, o juiz está decidindo se eu recebo todos os meus itens de volta ou se não recebo nenhum deles. Sinceramente, de acordo com a lei, eu nunca deveria ter tido meus bens apreendidos em primeiro lugar, então vamos ver o que o juiz decide e eu tenho que colocar minha fé no sistema judicial romeno. Não tenho outra escolha. Não sou um covarde, não vou fugir, mas não vamos falar sobre o sistema judicial romeno, vamos falar sobre os sistemas judiciais do mundo. Recentemente vi algumas decisões muito assustadoras na América e na Inglaterra, nessas nações democráticas ocidentais. Você vê pessoas cumprindo 20 anos por participar de protestos pacíficos, então você começa a se perguntar, quando está nessas situações, o que é um julgamento? O que é um juiz? O que é isso? Essas são apenas pessoas, o processo pacífico do qual você está falando. Houve alguns E quem tem 20 anos, por ter participado de um protesto pacífico? nomes, eu vi isso no Twitter. Alguém participou, foi um protesto pró-Trump e acabou recebendo 20 anos. Se você falar de os distúrbios de 6 de janeiro, foram distúrbios onde pessoas morreram. Eles não são protestos pacíficos. Bem, é interessante porque o mundo é na verdade muito sutil. E o que eu tento... Isso não foi sutil. Foi uma enorme multidão de pessoas atacando o campus do Zeuá. Bem, o que eu tento fazer é olhar para um amplo espectro de eventos e tentar colocar as coisas em uma visão mais nuançada. E eu não tento ter uma visão instantânea em preto ou branco sobre as coisas, e o fato de que o BLM estava saqueando e destruindo toda a nação por meses durante aquela semana exata, e então algumas outras pessoas se reuniram com uma visão política oposta e estão enfrentando penas de prisão sérias por fazerem menos danos do que o BLM fez. Eu acho isso meio assustador. Bem, gente, morreram. Em uma nação democrática, todos somos iguais perante a lei. Shibanshu. No dia 6 de janeiro, pessoas morreram. Pessoas morreram no BLM. Quero dizer, certamente há inconsistências na forma. Grupos de pessoas têm sido policiados. Eu acho que isso é o mesmo, seja falando sobre as marchas do BLM ou as marchas pró-Palestina. E assim por diante, certo? Há muita inconsistência. Correto. Bem, há muita inconsistência na polícia global, eu acho. Acho que isso é uma afirmação perfeitamente válida. Mas a ideia de que alguém recebeu 20 anos por participar de uma marcha pacífica não é verdade. Aqueles que receberam longas penas de prisão foram responsabilizados Eu não por estou nem crimes mesmo graves. apoiando o 6 de janeiro. Eu não conheço os detalhes do 6 de janeiro. Eu não estava lá. Não estou dizendo que deveria ter acontecido. O que estou dizendo é exatamente o que você disse. Parece haver algumas inconsistências massivas na polícia global agora. Então, quando você se encontra em uma posição em que está falando contra o sistema, como eu faço, e entende que há enormes inconsistências na polícia globalmente, você começa a se sentar e realmente se perguntar se tem uma chance justa de um julgamento justo. Em qualquer país, honra. Na verdade, eu tenho que dar muito crédito ao sistema judicial romeno, porque um juiz se sentou e disse: por que esses meninos estão na prisão e nós estamos livres? Não sei se eu teria tido uma chance justa assim em muitas outras nações. Quando você foi libertado da prisão após cerca de 3 meses, como foi essa sensação? Meu irmão e eu estávamos na mesma cela naquela época. Estávamos extremamente felizes. Lembro-me de usar o último do meu enxaguante bucal durante o dia. Eu tinha alguns rituais para me manter são, e eu gostava de um gole de enxaguante bucal por dia. É impressionante como você fica entediado quando está olhando para baratas e até mesmo essa sensação. Então, havia baratas na sua cela? Quantos em um dado momento? À noite havia muito... Tipo, quantas dezenas? Sim, tinha infestação. Fizemos nosso melhor para matar o máximo possível. Isso nos manteve entretidos, mas é irritante dormir com elas. Mas o enxaguante bucal era algo que eu gostava todos os dias. A sensação do enxaguante bucal me deixava feliz. E eu me lembro de usar todo o meu enxaguante bucal. E então, instantaneamente, meu cérebro começou a pensar em todas as coisas que preciso fazer. Sou um homem, tenho responsabilidades. Durante 93 dias não estive trabalhando. Comecei a me preocupar com, ok, estou prestes a sair da prisão. Graças a Deus, vou sair. O que dizem que você fez, certo? Vamos chegar a isso, mas estou apenas curioso. Você saiu da prisão, não tem como acessar nenhum dos seus bens. Como você tem conseguido se manter financeiramente desde então? Eu acredito na oração e confio em Deus. Prece não paga contas. E eu faço o meu melhor. Oração não paga contas. Infelizmente, tudo meu foi confiscado pelo Estado, então vou sobreviver e fazer o melhor. Mas como Estou fazendo o meu melhor, Peter. tem benfeitores ricos ajudando você, Estou fazendo o meu melhor. Gostaria de ajuda. Eu gostaria de ter pessoas ao meu lado. você não consegue funcionar sem nenhuma renda. Parece que você pode... Como Faço o meu melhor, Pierce. o que isso significa? Isso significa que estou fazendo o meu melhor. Tudo o que possuía foi tomado pelo Estado romeno. Não tenho nada que eles não tenham. Como você paga pela comida? O que isso significa? Isso significa que eu acredito em Deus e rezo
Deus não paga a sua conta. Deus tem pago minhas contas. É incrível onde a fé te leva. Muitas vezes, quando você não tem nada, as pessoas recorrem à fé, mas recorra à fé primeiro. Acredite em Deus, as coisas estão boas, e Ele estará nos tempos forem ruins. Inicialmente, você foi colocado nesse tipo de prisão domiciliar de 30 dias, e eles continuaram renovando isso mês a mês. E então, em junho, você, seu irmão e mais 2 pessoas foram formalmente acusados de estupro, tráfico e formação de um grupo criminoso organizado para explorar sexualmente mulheres. E havia 7 supostas vítimas nomeadas na acusação. Você disse, estou ansioso por ser inocente. Você disse mais cedo, quem são essas mulheres? As 7 mencionadas na acusação. Sim, você viu vídeos dizendo, não somos vítimas. Eles nos fizeram ser vítimas. Dissemos que éramos vítimas. Bem, tudo isso será analisado no julgamento. Quando o julgamento pode ser... Não tenho ideia. Vai demorar muito. Você acredita que isso vai acontecer? Não tenho certeza. Pode chegar a um ponto em que um juiz, a qualquer momento antes do julgamento, decida que este caso é lixo e o jogue fora. Se me perguntar o que aconteceu, é muito simples. Eles me jogaram em uma cela sabendo não tinham um caso, não tinham vítimas, mas pensaram que se me expusessem no MSM e chamassem pessoas suficientes, encontrariam o caso que desejam. Você nomeia a data em que me acusaram, tiveram 6 meses para me acusar. O Estado romeno e a Embaixada Americana confirmam que as acusações são apresentadas em 30 dias. Eles usaram todos os 6 meses tentando construir um caso e encontrar vítimas reais. Eles me acusaram no último dia possível que poderiam, a menos que tivessem que arquivar todo o caso. E me acusaram de coisas sem valor porque não tem nada. Não há vítimas. Eu não fiz nada de errado. E eles tentaram muito. Deixe-me dizer algo muito pertinente ao público aqui. É muito difícil quando você é jogado dentro de uma cela de prisão. Você não tem acesso às redes sociais, você não tem acesso a dinheiro. Todo o establishment da mídia tradicional está te chamando de uma pessoa ruim. Linhas diretas foram criadas se Andrew Tate te machucou. Ligue, você é uma pessoa rica, onde pessoas podem querer explorar e extrair recursos de você. E eles estão aqui ligando para qualquer pessoa que você já conheceu. Eles ligaram para a filha do meu jardineiro, com quem eu nunca falei, perguntando se eu já fiz algo errado para ela ou disse algo errado para ela, tentando encontrar vítimas de um crime que não existe. Na verdade, é um milagre de Deus que ninguém tenha aparecido tentando extrair dinheiro de mim. Tudo é lixo. Poderiam fazer com qualquer um. Peers podem fazer isso com você. Podem te pôr em uma cela, divulgar que você é um explorador sexual e por 3 meses falar sobre quão ruim você é sem defesa. E se alguém a quem você foi rude uma vez decidir que quer um pagamento ou um pouco de fama, pode usar isso contra você. É insano. Os arquivos de acusação das autoridades romenas o acusam de usar abuso verbal e físico para manter as mulheres sob controle, levando 50%, eu acredito, da renda online das mulheres. Embora eu acredite que esse valor possa variar, podendo chegar a 80%, isso está certo. Não. Eles me acusam de explorar mulheres que fizeram TikTok. As mesmas mulheres que dizem que não fomos exploradas. Ele apenas nos disse como fazer TikTok. Além disso, no arquivo da acusação, se você quiser falar sobre isso, não há uma única transferência bancária, não há uma única prova de qualquer dinheiro. Então sou acusado de ganhar dinheiro com o TikTok, mas eles não encontraram nenhum dinheiro. Não há dinheiro. E as vítimas estão dizendo, eu não as explorei para fazer TikTok. Tudo. Isso é uma piada. O que eu acho problemático para você é a sala de guerra, que era um grupo importante de... Mal categorizado e mal compreendido. chamada Sala Guerra. Correto. Certo? E havia muitas pessoas que eram chamadas de generais que administravam a sala de guerra para você. E a sala de guerra tinha de 500 a 600 membros que pagaram, eu acho, mais de 6 mil hollies para ser membro disso. E quando você viu os registros dos chats da web entre as pessoas da sala de guerra, muito disso era uma leitura perturbadora. Você ficou perturbado ao ler isso? Muito disso é besteira. Muito disso é falso. Além disso... Você acha que aqueles registros são falsos? Absolutamente. Em segundo lugar... Mas a BBC os verificou. A BBC os verificou. São as mesmas pessoas que verificaram a vacina. Essas pessoas são mentirosas. Muitas delas são falsas. Você ficou perturbado por algo que leu? Não, porque é real. Primeiro, em segundo lugar, há 4.000 membros na sala de guerra. Em terceiro lugar, a sala de guerra é sobre desenvolvimento pessoal masculino. Falamos sobre fitness, ganhar dinheiro, força, falamos sobre coisas muito importantes. Há 4.000 membros dentro. Se você está me dizendo que entre 4.000 membros com chat 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos últimos 5 anos, eles conseguiram encontrar 2 caras falando besteira de vestiário e que isso de alguma forma ofende o mundo, então ninguém entende como o mundo funciona. Não tem a ver com a sala de guerra. Eu estive na prisão por falar contra o poder.
e dizer a verdade sobre Covid, a guerra na Ucrânia e outras questões. Eu não entendo por que as pessoas quereriam te colocar na prisão por dar suas opiniões sobre Covid ou Ucrânia. Por que elas fariam isso? Por que não fariam? Por que eles fariam isso? Por que poderiam dizer? O que eles diriam que a opinião de Andrew Tate é tão importante sobre a Ucrânia que precisamos colocá-lo na prisão? Eu não acredito nisso. Ok, porque eu fui o homem mais pesquisado no planeta e eu tinha uma grande afinidade com a demografia mais problemática para a Matrix, que é a juventude masculina jovem, as pessoas que você precisa que morram em guerras, as pessoas que você precisa manipular para serem escravas, para construir as estradas enquanto lhes diz que não têm direito a um ponto de vista e que não podem ter uma opinião sobre nada. E eu estava dizendo coisas que iam contra a narrativa. E a Matrix, a maneira como opera, é que usa o MSN para propagar mentiras e injetar Programação escrava nas mentes das pessoas para que vivamos vidas que não são boas para nós, mas são boas para eles. E eu estava sentado lá desconectando isso. Por que eles se sentariam lá e diriam que montamos essa enorme operação psicológica? Vamos convencer todo mundo a se injetar com veneno. E vamos trancar todo mundo em suas casas. E tudo isso é uma mentira. E vamos deixar esse aqui ouvir, André. Não era tudo isso? Sim, era. Mas não havia um novo. Havia um novo coronavírus. Ok, eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar quais eram os fatos. E você pode então rir deles se quiser, claro. Mas havia um novo coronavírus. Covid-19. Estava matando milhares de pessoas por dia. Sério? Sim, absolutamente. E eu conheço pessoas que morreram. Eu conheço pessoas que morreram antes do coronavírus. Tenho certeza de que as pessoas morreram de muitas coisas, mas estava matando exponencialmente milhares e milhares de pessoas. E então, as vacinas foram desenvolvidas a uma velocidade muito alta e conseguiram salvar, na minha estimativa, milhões de vidas. Você pode não concordar, mas esses são fatos, conforme assumido, pelo corpo de especialistas científicos e médicos do mundo. O corpo de especialistas científicos e médicos, Matrix. Eu poderia entender o que é a Matrix. A Matrix é um grupo de pessoas que poderia inventar estudos do nada para dizer qualquer coisa que quisessem que dissessem, para que pudessem usar a mídia tradicional para propagar lixo na mente das pessoas. Então você acaba trancado em sua casa, aplaudindo o SUS como uma foca em performance, se injetando com veneno experimental pela 9ª vez. É uma mentira. Não havia razão para trancar em casa. Mais pessoas morreram por consultas médicas perdidas de câncer que morreram de Covid. As pessoas tiveram coriza antes do Covid e tiveram depois. Não era espere, não era para onde foi o Covid. Não era, as doenças não desaparecem. Onde está o Covid? As cepas de Covid ficaram mais brandas, assim como a gripe. A gripe costumava matar. Foi embora. Bem, a pandemia de gripe há cerca de 100 anos matou de 50 a 100 milhões de pessoas, e ela se tornou progressivamente mais branda ao longo das décadas desde então. Este é o caminho normal da ciência médica para a maioria das pandemias, certo? Então, sobre isso quero dizer, seu estilo de carro era todo um nonsense da Matrix e da MSM. É palpavelmente falso. Bem, vou te dizer por que isso não é falso. Deixe-me contar minha experiência pessoal. Sou uma pessoa extremamente lógica. No começo, quando todos estavam morrendo, caindo mortos nas ruas na China, o que eu nunca vi, aliás, engraçado, e os hospitais da Itália estavam cheios, os hospitais da Inglaterra nunca estavam cheios, engraçado, eu e meu irmão estávamos lá e dissemos, se essa doença é tão mortal, pode nos prejudicar como homens jovens em idade militar, e o mundo acabou. Então não faz sentido ficar escondido em casa. Decidimos ir para a Suécia no primeiro dia do Covid, no primeiro dia em que todos ainda acreditavam que fomos para a Suécia. Porque ninguém fala sobre a Suécia e esteve aberta o tempo todo. Por que ninguém fala sobre não tinham máscaras para o lockdown ou vacinas? Meu irmão e eu festejamos em boates todas as noites por 3 meses, enquanto todos na Inglaterra estavam andando por aí. A Suécia, na verdade, tinha uma série de restrições. Quando estive lá, estava aberta. Não tão draconiana quanto tivemos na Inglaterra. E certamente há perguntas legítimas a serem feitas sobre a escala de nossos lockdowns. Eu acho que as pessoas entraram em pânico. Elas viram o que estava acontecendo na Itália, que tinha o 2º melhor sistema de saúde do mundo. E as pessoas estavam morrendo, e os hospitais estavam sobrecarregados. As pessoas podem ter entrado em pânico. Homem morto de moto, contado como Covid. Bem, havia certo... Downing Street não parecia muito preocupado com a Covid. Houve um longo debate sobre pessoas morrendo de Covid ou com Covid. Eu sei de tudo isso, mas para mim é indiscutível que a Covid foi uma pandemia mortal que matou muitas pessoas. Aconteceu que muitas pessoas mais velhas foram afetadas mais do que os jovens, mas eles não sabiam disso na época, não por um longo período. A vacina salvou a vida de milhões de pessoas. Existem perguntas legítimas sobre alguns dos reforços, sobre alguns dos efeitos colaterais das vacinas, como existem com todas as vacinas. Mas a ideia de que a Covid é alguma invenção da matriz para suprimir e controlar seu povo é uma bobagem, André.
Parece que os pássaros não são amigos. Eu não acho que um cara inteligente como você acredite nisso. Claro que não. E esse é um dos meus problemas. Um dos problemas que tenho com você é que eu acho que você é inteligente, mas também acho que você adota posições que sabe que vão inflamar a multidão, anti-Matrix. E são essas visões abrangentes que você tem. Covid foi um monte de bobagem. As vacinas são perigosas e estão matando mais pessoas. Eu nunca disse isso. Eu disse a vacina Covid? Bem, a vacina Covid você não acha que funcionou? Não, claro que não, porque a ideia. Claro que funciona. A palavra vacina em si é que você recebe. Eles salvam milhões de vidas. Se você tomar uma vacina, não contrai a doença. Eles mudaram a definição de vacina no dicionário para que pudessem continuar a nos injetar com esse veneno sem sentido. Eu tomei a vacina contra a poliomielite. Nunca tive poliomielite. Você tomou a vacina para Covid e está se gabando online de como teve Covid 8 vezes. Mas não é tão ruim porque você teve 6 injeções. É insano. Entenda minha posição. Entenda que não acredita nesses estudos. Não acredite na Matrix. Estive na Suécia por 3 meses enquanto todos estavam trancados, festejando. Estava bem. Tiveram mortalidade menor que o Reino Unido. Eles tiveram uma taxa de mortalidade mais alta que seus países vizinhos na Escandinávia. Sabia disso. Eles tinham taxa de mortalidade. Você sabia que... Não, eu não sabia disso. Não importa pra você. Claro que não. Então você não os compararia com seus vizinhos imediatos. Você só os compararia com um país no Reino Unido. Se você acha que os lockdowns funcionaram, Pierce, Eu vejo que eram aceitáveis só como uma medida rápida, medida de pânico que foi antes das vacinas. Quando tiveram um programa de vacina que funcionou, não havia mais justificativa para continuar. Você é muito importante e respeitada Não sou repórter, sou no jornalista. Reino Unido e você é famoso há muito tempo. Você foi convidado para a festa em Downing Street ou não estava nesse tipo de coisa? Bem, que pena, E eu mas pensei que pareciam agiam muito diferente. preocupados com a Covid na TV. E por E a sinal, propósito, não pareciam se importar. Achei isso inaceitável. E pensei que Boris Johnson e as pessoas no número 10 que estavam fazendo aquelas festas, quando amigos meus estavam se despedindo de suas mães pelo FaceTime no telefone porque não podiam entrar para vê-las, eu conhecia pessoas em lares onde o vírus se espalhou e levou 1/3 das pessoas em 2 semanas. Histórias terríveis. é repugnante. Então, deixe-me fazer uma pergunta a você como profissional, porque somos ambos adultos, somos ambos muito inteligentes. Como profissional, qual é mais provável? Que o governo acreditasse que a Covid era mortal e que todos deveriam ter medo e ficar em casa, mas por causa desse espírito dentro deles e não conseguindo resistir à ideia de uma festa, arriscaram suas vidas para uma festa? Ou que mentiram na televisão para assustar e escravizar, trancando-os em casa, sabendo que é lixo, sabendo que é uma mentira e não se importando, e tiveram uma festa às costas de todos? Qual é mais provável como profissional, como um ser humano lógico? Por que não concordamos que eles eram um bando de hipócritas descarados, pessoas estúpidas que estavam se comportando de maneira totalmente egoísta, a ponto de a rainha, quando seu marido, príncipe Philip, morre, estar na igreja sozinha, de máscara, sem nenhum de sua família ao seu redor, após perder um pilar de 70 anos? E aconteceu que na noite anterior, na rua, havia, eu acho, 2 festas, incluindo uma festa de karaokê. Eu acho que isso foi vergonhoso e desonroso. Bem, eu posso concordar com isso. Podemos concordar com isso. E podemos acordar e começar a perceber: talvez o governo não se importe conosco. Talvez o governo nos minta. Talvez eles nos digam coisas e tentem nos assustar, mas não se importam. Talvez tudo o que sejam são hipócritas e egoístas. Talvez eles sejam. Talvez. Então e talvez eles usem o MSM para propagar suas mentiras e manter todos escravizados. Bem, eles fazem o que querem. E essa é a matriz em si mesma. E se você falar contra isso e as pessoas ouvirem você, vou repetir isso. Sua capacidade de falar livremente está diretamente correlacionada à sua insignificância. Se você for tão grande quanto eu fui, Deixe-me perguntar sobre o método do amante. Então a sugestão é que você e seu irmão e outros, mas vamos falar sobre você, que você utiliza o método do amante onde você faria as mulheres se apaixonarem por você e então as persuadiria a fazer uma conta de webcam, certo? TikTok. Ok, espera, dizer coisas de webcam, certo? Não vamos chamar assim. A acusação é sobre o TikTok. Ok, o que você faria as mulheres fazerem? Ou o que elas fariam com você? Eu não faço ninguém fazer nada. Discutir o método do garoto apaixonado. Imagine a Matrix irritada por alguém dizendo muita verdade e todo mundo está ouvindo ele e decidem atacá-lo com acusações de assédio sexual. Eles dizem, ele faz as mulheres fazerem. Encontramos conversas onde ele deu conselhos sobre como viralizar no TikTok. Está fazendo mulheres usarem TikTok. Não é horrível com elas. Não bate nelas. Não é cruel com elas. O que podemos fazer? Vamos usar o método do garoto apaixonado. O método do garoto apaixonado significa ser gentil.
Eles realmente gostavam dele como pessoa. E ele lhes ensinou como fazer TikTok. Isso não é o que o garoto apaixonado. Ele é um garoto apaixonado. Andrew, isso não é o método dele. Absolutamente é. O método do garoto apaixonado seduzem vítimas com promessas de amor até forçá-las a abusos ou escravidão. É lixo. Isso é o que significa O método do garoto apaixonado é ser gentil com as pessoas para trabalharem juntos. O que eles estão tentando dizer. Eu fui gentil com garotas que me pediram conselhos sobre TikTok. faço nenhuma pretensão de que estou interessado, vim de Londres até a Romênia para te entrevistar. Quero fazer isso no meu programa e isso beneficiará a mim e ao programa. Sou um adulto consentente que decidiu fazer o show. A ideia, mas você não está sendo coagido a fazer isso. Sou um adulto consentente crescido que fiz o show. Certo. Então eu não fui coagido, correto? Isso tem a ver com o que perguntei. Porque você foi gentil comigo e dizia isso. Não fui legal, nem falei. Ser gentil é o método do garoto apaixonado e isso, adultos não têm responsabilidade. Eu não fui gentil com alguém. Eles se tornam seus escravos. Eu não fui legal com você. Eu não te chamei de cara legal. Eu me sinto garoto apaixonado. Eu me sinto garoto apaixonado. E você, desculpe, Sinto muito. está bem? Você tinha um site, Universidade dos Hustlers, oferecendo cursos que ensinam maridos e namorados a fazer com que suas parceiras entrem em webcam. A Universidade dos Hustlers, que você pode acessar agora. Na verdade, mudamos o domínio. É university.com. É uma escola que ensina métodos modernos de criação de riqueza. Ensinamos as pessoas a fazer sites. Ensinamos e-com. Porque você chamou isso de prostituição de doutorado. Não, você está falando sobre um vídeo antigo que foi feito, satírica. Por que você chamou assim? Ah, isso foi sátira. A internet era diferente há 9 anos. Se você disser, 9 anos atrás, você disse coisas estúpidas na internet. Não é pegadinha. Todos fizeram isso. Você também, porque defendeu a vacina. Então, você disse coisas estúpidas na internet. As coisas ocorrem. É satírico. Sou um astronauta. Você acredita que fui à Lua, porque eu não fui. Ou não. A Universidade dos Hustlers ensina crianças sites. Ensina só uma razão pela qual estou perguntando a você. Estou perguntando a você é que você disse repetidamente em entrevistas desde que foi preso que nunca se categorizou como um cafetão. Não acha que é cafetão, certo? Bem, quanto aos rappers, perguntou ao Ice Cube se ele é cafetão, assassino e traficante. Eu não sou nada, vendi crack, não estou interessado, não estou entrevistando eles, estou perguntando a você se em algum momento nos últimos 15 anos você foi um cafetão. Claro que não fui um cafetão. Eu disse que sou um astronauta, sou um cowboy, mais forte do mundo. Eu disse que sou James Bond. Jogue-me na prisão. Você está apenas... Me coloque na prisão. Ok. Eu mereço isso. Há 9 anos fiz uma piada na internet. Então aqui está a minha pergunta. Você é um fantasista? Eu não sou um fantasista. Você tem uma persona que simplesmente não é você? Claro que não. Eu sou eu. Bem, se você é você, por que você se chamaria repetidamente de cafetão e agora diria que nunca foi um cafetão? Você vai sentar aqui e dizer isso, porque eu já disse uma vez, Estou curioso se você está tentando me dizer que não quis dizer nada do que disse. Então, estou me perguntando, bem, por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Em outras palavras, o que você diz é realmente o que você quer dizer. Andrew Tate é real. Ou você tem uma persona completa que você alimentou por dinheiro e que não tem nada a ver com o verdadeiro você. Eu não sei. Você me diga. Eu exagerei na internet há 9 anos para efeito cômico. Eu entrava em uma boate e havia garotas na minha mesa como qualquer outro homem que entra em uma boate e eu dizia, pimp it. Me coloque na prisão. 93 dias não foram suficientes com as baratas. Eu deveria voltar. Matrix, Pierce. Cada pessoa, cada homem lá fora fez coisas piores do que eu fiz. Eu vou argumentar. Se você colocar 99,9% dos homens sob o nível de escrutínio que eu passei, mas por várias agências federais, você encontrará muito pior do que ele dizer que era um cafetão na internet há 9 anos. Você encontrará crime genuíno de verdade. E eu não fiz nada. Eu vivo fiel a Deus. Tudo isso é lixo e não é real. Como eu te disse, não sei se você é culpado ou não. Eu sei, eu não sou culpado. É um ataque em matriz. Quero ser claro com você. Não estou antecipando sua culpa. Vim aqui com a mente completamente aberta. Você foi acusado de ofensas graves. Mas não vou te julgar porque não sou um juiz. Isso não é um tribunal, certo? Interessante que uma grande acusação contra você é ser misógino. Você sempre disse, eu não sou um misógino. Na última entrevista você disse, bem, eu posso ter dito algumas coisas que podem ter sido mal interpretadas. Mas, mesmo na última semana, você tuitou algumas coisas das quais nem tenho certeza se você está ciente. De como soa quando você tuita isso. É isso. Ok, vamos ler. Este é bem longo, claro, mas eu acho que é importante lê-lo para entender como você vê as mulheres. Qualquer mulher com quem eu saia não tem emprego. Ok, então a mulher com quem você está não tem emprego. Não. Ok, você namora outras mulheres. Às vezes, E seu parceiro está bem com isso. obviamente, Sim, e você está bem com isso. porque eu não...
É certo namorar outras mulheres quando você tem uma mãe e uma criança. Somos adultos consententes, cada um decide pessoalmente. Justo. Por que eu estaria trabalhando muito para ter centenas de milhões para desperdiçar sua vida em centavos? Não. Eu vou te dar uma vida que você nunca poderá pagar. Jatos, hotéis estrelas, carros, dinheiro e diamantes. Você será rico porque está orando por mim e protegendo o meu espírito, ok? Eu trabalho no mundo físico, ela trabalha no reino espiritual. As mulheres não deveriam ter que trabalhar porque ser uma boa parceira é um trabalho em tempo integral para uma mulher. Ela precisa estar bonita. Todos os tratamentos de beleza são intensivos em tempo. Não se trata de dinheiro, leva muito tempo. Ela tem que treinar todos os dias e manter uma forma. As lojas parecem incríveis ao meu lado. Eu sei que há homens que fazem 100 vezes mais do que isso diariamente, mas as mulheres não são tão organizadas quanto os homens. E alcançar qualquer coisa significativa causa a elas enormes quantidades de estresse. Elas precisam ter grandes períodos do dia, livres para desperdiçar ou terão um colapso mental. E você quer uma mulher que está estressada após o trajeto, exausta. Ou você quer uma boneca Barbie que está sempre sorrindo e dizendo obrigado, pois fez as unhas e trouxe Prada para você. Como homem, a menos que você seja um perdedor, você já é rico, certo? Você pode ter sexo sem fim de qualquer maneira. Meninas são fáceis. O que uma garota te dá? Felicidade e boas vibrações sorrindo aliviam o estresse. Ela pode estar feliz se estiver trabalhando. Apenas para acordar às 11, ir à academia até 1, uma consulta e algumas compras. Vestida linda às 19 horas, para que você termine de trabalhar e diga o quão forte você é. Não importa o quão irritada você esteja, você deve sempre estar rindo e escrevendo bilhetinhos sobre sua perfeição. Ser divertida. Ela não pode fazer isso se tiver um emprego. Seu trabalho é ser minha namorada e agora você é uma milionária. Parabéns. Comporte-se e aspire à promoção de esposa. A razão pela qual li tudo isso em detalhes foi que não acho que você entenda bem como isso soa, porque eu acho que essa é a definição mais pura de misoginia. Não classifico. Eu não acho que você entenda. Quando estou falando que as mulheres não lidam com o que os homens podem fazer, há um tom sarcástico. Então você quer dizer disso? Toda mulher que estiver comigo sustentarei. Nenhuma mulher deveria trabalhar. Elas deveriam passar o dia todo se embelezando para você, certo? E elas fazem você ser promovido a marido. Seu trabalho é ser minha namorada. Existem centenas de milhões de mulheres ao redor do mundo que fazem um bom dia de trabalho e ainda conseguem ser uma ótima esposa ou parceira, concordo. Mas é meu. Por que você encorajaria? Por que você encorajaria uma geração inteira de jovens? Quero ser honesto. Desde nossas 2 últimas entrevistas, antes de você ser preso, eu diria que todos os dias tenho jovens, meninos adolescentes, talvez, na casa dos 20 anos, vindo até mim perguntando sobre você. Isso tem acontecido todos os dias desde que te entrevistei. Estou muito ciente do seu alcance. Estou muito ciente da sua influência. E, sempre que me perguntam sobre você, o que você acha dele? Eu digo que não sei muito, mas me pego concordando com 60 a 70%. Percentual das coisas que você diz e eu faço, porque eu acho que muitas das coisas que você diz sobre empoderar os jovens homens a serem confiantes, a se exercitarem, a cuidarem de si mesmos, a terem dinheiro suficiente para não forçar suas mulheres a trabalharem, certo? Essa é a parte onde, quando você se desvia para esse tipo de linguagem, particularmente em detalhes, você revela o que realmente está pensando, a vida patética e sem alma que você deseja para essas mulheres. Onde isso permite ser mãe, por exemplo, sendo absolutamente como uma mãe dos seus filhos, consegue encontrar tempo para ser mãe. Como isso se encaixa nessa rotina de amor e devoção a você? Ter um emprego dá a ela tempo para ser mãe. Isso dá a ela tempo do mundo para ser mãe. É ligeiramente sarcástico, primeiramente. O que você quer dizer? Foi informado pelo tom. Não quer dizer isso. Estou falando sério. Bem, qual parte? Mas é um pouco sarcástico. Sarcasmo significa apostar. Sarcasmo significa não fala sério. Não, eu estou falando sério. Sarcástico. Ou está falando sério ou não está. Ou é sarcástico ou não é. Eu tuitei isso e recebo milhares de mulheres me implorando, me mandando mensagens dizendo: finalmente um homem que entende que precisa prover para uma mulher para que ela possa ser a melhor versão de si mesma. Esta é exatamente o tipo de vida que permitirá isso. Certamente há mulheres que adorariam ser tratadas assim. Por que não nomeia os misóginos? Não, mas o que eu acho que eles são pessoas que basicamente é a velha história do Sugar Daddy, certo? Elas querem ter um cara rico que as mime e cuide delas. Elas não precisam fazer um dia de trabalho. Elas só precisam fazer um parceiro parecer bom para você. Bem, é o que você diz.
Mas a linguagem que você usa aqui diminui seriamente as mulheres que trabalham. Você as faz parecer que, bem, você não está fazendo o seu trabalho como parceira ou esposa. Você deveria estar fazendo o seu trabalho, que é se dedicar ao prazer dele e fazê-lo feliz. Bem, é interessante você dizer isso porque eu coloco muita da culpa nisso nos homens. Se você quer tornar o argumento de gênero, vamos fazer isso. Eu acho que as mulheres não podem viver assim se quiserem. Se você é uma mulher que decide trabalhar, então vá trabalhar. Mas se você é uma mulher que decide que quer se aposentar, é porque ela não consegue encontrar um homem que possa sustentá-la nesse nível. Você acha que quando uma mulher se casa com um bilionário, ela quer ir arranjar um emprego no Starbucks? Porque quando elas se casam com homens muito bem-sucedidos, não querem um emprego. A esposa do Ronaldo não está querendo trabalhar na IKEA. A esposa do Ronaldo trabalha duro. Ela trabalha para si mesma. O que é diferente? Família dela? O que é diferente? Ela é uma mulher trabalhadora, absolutamente, porque ser uma parceira fantástica e ter um monte de filhos é um grande trabalho. E ela também encontra energia para ter um negócio ao lado. Fantástico. Você não quer mulheres com negócios. Estou dizendo que se você está com um homem da minha estatura, não precisa trabalhar. Agora, se eu encontrasse uma mulher perfeita e estivéssemos juntos, estaríamos felizes. Você se refere a um homem da sua estatura com respeito. Neste momento, você não tem renda, não possui bens e está enfrentando sérias acusações criminais. Quero dizer, não tenho certeza de qual estatura você acha que está vendendo atualmente, mas não é grande coisa. Ok, é uma pena que as mulheres me mandem mensagens após eu postei aquele tweet, que concordo com você. Eu acho que você deveria fazer uma entrevista. Ontem conheci uma mulher que, quando eu disse que vinha para uma entrevista, imediatamente disse: "Ah, você pode. Fala bem de mim?" Claro. Claro. Você tem um apelo definido para um certo tipo de mulher. Não há dúvida. Minha pergunta é, se eu, financeiramente, é responsabilidade de um homem. Se isso significa que sou um misógino, então sou um misógino. Então, você aceita que é um misógino? Não. Eu acho que um homem deve prover financeiramente para uma mulher. Se ela quiser trabalhar, se minha parceira me dissesse agora, eu quero arranjar um emprego, isso me deixaria feliz. Então, eu diria trabalhar, mas ela não precisa. O trabalho dela é cuidar das crianças, de mim e ser o mais feliz possível. Se acha que sou ruim por dizer isso, leia o subtexto e contexto. Então você entenderá o que estou dizendo. Você ouviu? Estou dizendo que sou um homem. Minha vida é estressante. Minha vida é dor. Vou preso, sofro, lido com ganhar dinheiro. Tenho uma dor de cabeça constante. Faço tudo isso para poder te dar tudo, mas então consigo ter você. Seu trabalho é ser feliz. Eu quero que você sorria. Eu quero que você esteja no seu melhor e se sinta no seu melhor o tempo todo. Se eu sou misógino por dizer que passo por tanta dor, para que possamos estar financeiramente seguros. Espero que a mulher que amo não precise trabalhar. Se isso me torna uma pessoa má, que assim seja. Tudo o que estou dizendo é que quero cuidar dela em todos os aspectos. Cuido da sua segurança física. Cuido da sua segurança financeira. Esse é o meu trabalho como homem. Se mais homens agissem como eu, o mundo ficaria um lugar mais feliz e melhor. As mulheres que dizem eu quero trabalhar, quero uma carreira, têm o direito de fazer isso, mas a razão pela qual fazem isso é porque não acham um homem confiável para cuidar delas. Eu já ouvi isso de mulheres sozinhas. Se eu encontrasse um homem que fosse financeiramente seguro e tão inteligente quanto você, eu também não estaria fazendo este trabalho. Por que fui manipulada a trabalhar para pagar impostos quando deveria estar em casa tendo filhos com um homem que adoro? Isso é uma manipulação psicológica. André, há tantas mulheres que ouvirão isso e estarão rindo e zombando de você. Haverá. Diga, não seja tão ridículo. Eu tenho um emprego que amo. Talvez elas estejam ganhando até mais do que seus homens, certo? O mundo real não é aquele que você categoriza. O mundo real é variado e sutil. Mas estou falando sobre minha experiência de vida. Muito. Mulher que amo não precisa trabalhar se quiser. Tudo bem, você é o chefe, você está no comando. O trabalho dela é te fazer feliz. O trabalho dela é se fazer parecer bem. O trabalho dela é se exercitar para o seu benefício. Blá, 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 blá. Na verdade, é apenas misoginia. Você acha que mulher bonita... E também é... Você acha que uma mulher que se apresenta bem e se exercita não tem nenhum benefício? Claro que sim. Certo. Então não é para meu benefício. Não é. Não fique dizendo, mas quando você fala sobre jovens e diz a eles para se exercitarem e cuidarem de si mesmos, eu torço por você, certo? Eu quero isso. Tenho 3 filhos. Quero que eles se sintam assim. Você não quer que eles se tornem ricos? Claro. Uma mulher depende deles e uma família bonita. Não, eu não quero uma mulher que seja submissa. Por que a subserviência? Por que uma mulher... O tom do tweet que li é subserviente. Você fez um tweet esta semana. Os homens amam dizendo o que você deve fazer e não permitindo que você tome decisões estúpidas. Nós o salvamos da inclinação feminina de fazer escolhas estúpidas. Se um homem não está lhe dando instruções, ele não a ama.
Se você não ouvir as instruções de um homem, você não o ama. A linguagem toda é tão ridícula. Deixe-me mudar idioma. Bem, você tweetou isso para 8,2 milhões de pessoas. Correto. Vou dizer, um pai ama, em vez de um homem ama. Dizer um pai ama. Um pai ama. Disciplinar. Como um pai vai te amar? Uma mãe diz, espero que você feliz, espero que você bem. Mas um pai vai aparecer e dizer, não, não faça isso, você deve fazer dessa maneira. Isso está incorreto, tem que ser assim. Um pai vai discipliná-lo porque ele sente que sabe o que é melhor para você. É a essência masculina do amor. Quando um homem ama, ele demonstra que se importa de uma maneira específica. Há uma diferença enorme entre a relação entre um pai e uma criança e entre um homem e uma mulher em um relacionamento. E não tenho certeza se você entende isso completamente. Não, há uma diferença, mas eu argumentaria, Pierce. Eu argumentaria que nos relacionamentos mais felizes é um papel tradicionalmente masculino no qual o homem atua e provê. A mulher é tradicionalmente feminina. O homem é o chefe da casa, não de uma maneira abusiva, não a agride. Estou falando sobre o homem ser o cabeça do lar, como eu gostaria de acreditar que você é o cabeça do seu lar. E ele vem e diz o que acontece, e o que não acontece porque ele é o homem da casa. Não é assim que a maioria dos lares opera agora. Parece que entendemos porque o mundo inteiro está uma bagunça. Porque há apenas 10 anos era exatamente assim que os lares funcionavam. Havia um homem da casa e agora não temos mais papéis claramente definidos. Não há mais um homem da casa. Você quer falar sobre crime com faca? Crianças usando drogas, esses problemas? Todos os males sociais atuais? Talvez seja porque não temos mais homens da casa. Talvez precisemos trazer o homem da casa de volta, e o homem da casa virá e será um disciplinador. E ele estabelecerá as regras e os princípios daquele lar. Ele dirá que dentro deste lar não usamos drogas. Isso representa a mulher com quem estou, as crianças que geramos. Ninguém usa drogas neste lar porque esta é a minha casa e eu sou o homem da casa. Então, me parece que precisamos trazer isso de volta, Senhor. Ouça, tudo isso é coisa de macho. Ok, e eu conheço muitos meninos jovens que ouvem isso e pensam, uau, é assim que eu devo ser. E eu li o detalhe dos seus tweets e volto a isso. Nós salvamos as mulheres de sua inclinação feminina, de fazer escolhas estúpidas. Mulheres são emocionais. Se um homem não está te dando instruções... Espera, ele não te ama. Todas essas coisas, como você acabou de articular, são projetadas para fazer com que os jovens homens sintam que a única maneira de serem bem-sucedidos na vida é, efetivamente, ter suas mulheres sob controle, dando-lhes instruções que elas devem obedecer. Não compre Prada. Para eles, você acabará na prisão. Você pode comprar Prada para elas, mas deixe-me terminar meu ponto. Meu ponto é que me parece, ao ler seus tweets, mesmo agora, que você tem um ponto cego quando se trata de como eles soam. E pode ser que os problemas legais em que você está, que podem ser extremamente sérios, e veremos quando o julgamento acontecer, mas pode ser que na sua cabeça, nada do que você fez é remotamente inadequado, porque na verdade, em seus tweets, pode-se ver que há um elemento de querer coerção e controle. Você quer controlar as mulheres. Você quer que elas sejam efetivamente suas servas, escravas, para usar uma expressão melhor. Escravos que recebem Prada podem malhar na academia e ficam com uma boa aparência. Mas você entende ponto estou fazendo? Não, eu não. O que está na sua cabeça? A linha está tão borrada agora com essa retórica machista que você realmente perdeu a noção de como isso soa. Mesmo quando eu li essas coisas, vi você olhando e respondeu, estava sendo sarcástico. Eu disse, onde? Você diz, não, eu quis dizer isso, não pode ser ambos. Você realmente quer dizer isso? Você realmente quer dizer isso? Não, sarcasmo significa que você não quer dizer... Pierce, todas as coisas que acabamos de discutir, você aceita isso? Você é cara inteligente, sabe o que sarcasmo é certo. Eu disse que é sarcástico para a comédia, como o mundo inteiro pensava há apenas 10 anos. Você pode acreditar na manipulação psicológica. Você pode acreditar na nova tendência. Eu não acredito em operação psicológica. Nós falamos sobre a vacina. As vacinas não eram operações mentais. Claro que não. Acredito que deve haver um homem na casa. Você tomou a vacina contra a poliomielite? Correto. Por quê? Porque eu não peguei poliomielite. Eu não tomaria a vacina Covid porque ainda pegaria Covid. Além disso, provavelmente teria miocardite e teria um ataque cardíaco. Então, acreditamos que havia um homem da casa há 10 anos. Você acha que estatisticamente mais pessoas tiveram miocardite por ter tomado a vacina ou por não tê-la tomado? Acho que estatisticamente precisamos... Você não sabe... Por que eu saberia? Porque eu olharia para as estatísticas e estudos que vêm da própria matriz. Então, a matriz
Então, todo fato que você não gosta, porque não se encaixa na sua agenda, você simplesmente descarta como besteira da Matrix. Não, vou te dar uma maneira muito simples de como eu os vejo. Covid não pode machucar. Então, por que eu tomaria a injeção deles? Você não precisa. Não precisa. Enviaram para nos fazer, você incluso. Disse às pessoas que tomem a vacina. Por quê? Se não tiverem, não saiam de casa. Você sabe por quê? Porque na época, os cientistas, e a propósito, os cientistas estão sempre evoluindo. Na época em que eu disse isso, os cientistas disseram que, se você tomasse a vacina, isso impediria você de transmitir o vírus. Isso acabou se revelando errado, e eles emitiram conselhos atualizados dizendo que estudos posteriores mostraram que, na verdade, você poderia transmiti-lo. E naquele momento, sabe o que eu fiz que você nunca faz? Levantei as mãos e disse que estava errado porque o conselho mudou. E agora eu não diria a mesma coisa. Isso é chamado de evolução de opiniões quando os fatos mudam. É assim que uma democracia civilizada realmente funciona. Vivemos em uma democracia civilizada. Na verdade, eu discutiria isso com você. Não acho que vivamos em uma democracia civilizada. Se eu tivesse câncer ou se estivesse com uma doença grave que pudesse me prejudicar, o SUS me mandaria mensagens diárias para tratamento ou eu estaria sentado ali esperando por um mês. Eu acho que a maneira como Eles não se importariam comigo e me deixariam morrer. Portanto, o fato de que eles me mandam mensagens sem parar e tentam me implorar para tomar esse veneno deveria ser um sinal de alerta. Na verdade, vou te contar o que o SUS me enviou. Sou um homem de 58 anos. Nos últimos meses, eles me enviaram um sobre a vacina da gripe, que eu vou tomar, porque acho que impede você de pegar gripe. E gripe é desagradável. Um reforço da Covid que eu não vou tomar, acho que já tive o suficiente disso. Estou bem com isso. Obrigado. Eles me enviaram uma mensagem sobre fazer um exame para câncer de intestino, o qual eu fiz e deu negativo, e assim por diante. O sistema de mensagens é para benefício. Você não precisa fazer isso. Ninguém te ameaçando. A Matrix não está dizendo, se você não tiver isso, Andrew Tate, vamos fazer algo com você. Você tem ideia. Você não foi tratado na Romênia pelo sistema deles por causa de qualquer coisa relacionada às vacinas contra a Covid. E sua tentativa de persuadir as pessoas de que esse é o caso é ridícula. E você sabe que é ridícula. Você tem ideia de como foi difícil permanecer não vacinado, Pierce? Deixe-me te contar como alguém que estava não vacinado e viajou pelo mundo. Você tem ideia de como isso foi difícil? Sim, porque os países têm controles de fronteira. Porque eles tentaram forçar todo mundo. Então sentar e dizer que não estavam tentando forçar, você sabe o que eles fizeram. Disseram, venha tomar a vacina contra a Covid. Vai ajudar. Tentaram te coagir gentilmente. Eles tentaram usar o método do Loverboy para forçar as pessoas a tomarem a vacina contra a Covid. Simplesmente chegou a... Precisamos colocar essas pessoas na prisão. Elas estavam sendo gentis com pessoas que tentavam ajudá-las. Inacreditável. Te forçou a tomar, você tomou a vacina. Absolutamente e totalmente não, senhor. Meus princípios não estão à venda. Eu teria permanecido em minha casa até o fim dos tempos humanos e sentado lá como um sangue puro, o último sangue puro do planeta, antes de me injetar com veneno. Você não está fazendo um trailer da MGM? Sim, eu sou, porque é uma questão de princípio. Eu não sou um animal. Meu sangue é meu, não pertence ao governo, e eu decido o que está nele. Certo. Tudo bem. Então você tem uma vacina contra a poliomielite, mas não uma boa. Correto. Seu cérebro brilhante determinou que você sabe mais sobre os benefícios medicinais e científicos das vacinas individuais. E a vacina contra a poliomielite. Você decidiu com seu cérebro brilhante, nós teremos isso. Embora muitas pessoas tenham tido efeitos colaterais das vacinas contra a poliomielite, você sabia disso? É a Matrix fazendo isso? Eu falei que a Matrix causou o efeito colateral. Expliquei. Por que não tomei a vacina? Mas você decide com sua mente brilhante quais vacinas tomar. Junte-se à lista de e-mails no site. Você pode se inscrever e direi qual vacina. Eu não viria a você para pedir conselhos sobre vacinas. Porque, André, você não tem experiência nenhuma. Eu não recebi nenhum conselho. Eu fui bem. Eu evitei a injeção de veneno enquanto todos os outros a tomaram. Então, estou orgulhoso do meu histórico. O que acontece se você for culpado das coisas que está acusado? Vou ter que ir para a prisão. Qual é a pena que você poderia receber? Eu não sei. Quem faz? Eu realmente não faço. Você nunca perguntou aos seus advogados. Pode ser entre 3 a 8 anos. Certo, você sabe. Eu não sei o máximo. Mas se você tivesse que cumprir 8 anos, tendo cumprido 3 meses e sabendo o quão ruim foi isso, você conseguiria lidar com isso em uma prisão romena? Pergunta interessante. Eu conseguiria lidar com isso? Sim, eu seria o mesmo depois. O que você acha que esses 3 meses fizeram de você como homem? Bem, foi um teste fantástico de Deus para garantir que eu sou o homem que digo que sou, porque acho que há muitas pessoas que falam sobre excelência masculina que não são.
E dizem que são quando o problema aparece, você frequentemente aprende que não passam de posturas. Eu tive pesadelos por muito tempo. Eu não conseguia dormir. Eu lutei com certas coisas. Eu checava meus lençóis todas as noites em busca de baratas. Religiosamente, eu tinha um problema com isso, mas nunca procurei terapia, nunca recorri a drogas. Eu entendi que todas essas coisas vêm de Deus e são dadas a mim para que eu possa me tornar uma versão mais forte de mim mesmo. E eu as acolhi e abracei todas. E agora que sou melhor. Não completamente, mas quase melhor. Parte de mim, na verdade, sente falta dos meus pesadelos, Pierce. Parte de mim sente falta de treinar a noite toda. Eu não dormi por semanas, meses. Disse não tinha pesadelos. Não, eu tinha pesadelos, não tinha pesadelos. Quando saí, tive. Sinto falta disso porque eu tinha tanto tempo durante o dia para fazer as coisas. E agora estou dormindo 6 horas completas. Sinto-me preguiçoso. Talvez eu precise de outro teste de Deus. E se Deus decidir, Alá é o melhor dos planejadores. Se ele decidir que eu preciso de 8 anos na prisão, abraçarei esses 8 anos na prisão e farei o meu melhor para sair como a versão mais formidável de mim mesmo. Você se sentiu suicida algum momento no último ano? Não acredito em suicídio. É raro. Eu sei, já disse isso antes, mas sentiu que quisesse acabar com tudo. Eu nunca me mataria sob nenhuma circunstância. Então, no dia em que colocarem isso no noticiário, quando finalmente me tirarem, você pode saber que é uma mentira. É Harão. Eu nunca me mataria. Tranque-me naquela cela pelo resto da minha vida. Eu nunca me mataria. Enquanto estava sob prisão domiciliar, tuitou: fuja de mulheres em festivais. Elas estão em alguma mesa de um perdedor que as alimenta com cocaína ou em uma multidão de camponeses suados, camponesas suadas. Histórias intermináveis no Instagram gritando e se divertindo para provar ao mundo que são sem valor. Passo longe dessas garotas de festival. Correto. Eu tuitei isso, sim. Por que você chamaria todas as mulheres que vão a festivais tão desagradável? Eu classifiquei todos os homens que foram a festivais. Você leu aquele tweet. Por que está genderizando o argumento? Acho que quem vai a festivais é estúpido. Questão de camponês. Nunca fui a um festival na minha vida. Não vou ficar lá gritando e pulando para algum outro humano como se ele fosse Deus. Eu acho que é embaraçoso da cabeça aos pés. É camponesismo suado, apenas uma insanidade movida por drogas. Você pode me chamar de misógino, mas ao chegar aos 50 anos, nenhuma mulher deveria estar interessada em chamar atenção no Instagram. Ela tem mais responsabilidades. Ela é uma senhora muito inteligente e fez coisas incríveis. Ela é famosa. Ela é capaz. Acho que ela poderia fazer mais chamando atenção no Instagram. Afinal, ela está acima disso. Não a insultei. Lembrei-a que ela é, na verdade, uma pessoa fantástica. Ela fez coisas incríveis em sua vida. E ela é tão realizada que está realmente acima de buscar atenção. Eu estava lembrando-a de seu valor, porque, como feminista, somos feministas, certo? Todos nós acreditamos no empoderamento das mulheres. Estou lembrando-a de seu valor. Você é feminista? Você não é, né? Eu acredito no empoderamento feminino. E o empoderamento feminino não é eu acredito. E o empoderamento feminino está na modéstia. A modéstia é empoderadora. Você crê em... Tirar a roupa para homens no Instagram não é empoderador. É empoderador quando você diz que nenhum homem, exceto meu marido, pode ver meu corpo. Isso é empoderamento feminino. E eu estava lembrando-a disso. Eu estava lembrando-a de sua idade madura e de sua inteligência. E não há necessidade daquela postagem. 36 anos. Em que ponto suas travessuras, você sabe, fumando seus charutos e exibindo seu corpo sarado em sua propriedade, com sua segurança e suas bagatis? Em que idade isso se torna uma armadilha de desejo? Não sei se isso foi uma armadilha de desejo. Então está tudo bem para você. Mais uma vez, uma regra para o homem, outra regra para a mulher. Isso é interessante porque eu nunca ouvi esse argumento antes, mas sou extremamente inteligente. Já decifrei como isso vai acontecer do começo ao fim. É chamado, eu acho que podemos olhar para os pavões, certo? O pavão macho, ele mostra, olha quem eu sou. Veja minha conquista, veja minhas penas. Isso é peacocking um pouco, mostrando ao mundo, mostrando o seu. Eu sou muito capaz fisicamente. Sim, isso está correto. Eu sou bem-sucedido financeiramente. Você se despindo para o Instagram é aceitável? Não é simplesmente tirar a roupa para o Instagram. Você faz isso com seu charuto e está mostrando seu corpo. Isso é aceitável para você. Mas se a Amanda Holden se atrever a fazer isso, aparentemente é thirst trapping. Eu acho que eu boxeando sem camisa é diferente de uma mulher de 50 anos. Você não faz apenas boxe, fazendo aquele onde você anda mal-humorado, com charuto, sem camisa. Então está bem para você. Você é fã, Pierce.
Não, eu só acho que é uma armadilha para seduzir. E você, sim, eu não faço isso. Talvez seja bem sucedido. Talvez você devesse começar. Talvez seja bem sucedido porque eu realmente tenho muitas fãs mulheres por aí no mundo e elas fingem que sou um misógino, mas parece que 85% das mulheres no planeta concordam comigo. Toda mulher que conheci na vida real concorda comigo. Eu não tenho nenhum ódio feminino. Nunca tive interações negativas com mulheres. Sim, você teve. Com quem? E quanto aos alemães da BBC que vieram para o seu complexo, eu não acho que ela era fã. Eu acho que ela estava... Eu classificaria isso como uma interação negativa. Ela me seguia por um bom tempo. Acho que ela estava chateada. Existem muitas mulheres, Andrew. Existem muitas mulheres que eu conheço pessoalmente. Existem muitas mulheres que te acham incrivelmente ofensivo. Mas a ideia de que, de alguma forma, você é essa pessoa amada por todas as mulheres do mundo, eu acho que não é verdade. Você é para um certo tipo de mulher. Quem gosta de ser tratado da maneira que você gosta de tratar as mulheres? Bem, vamos contra-argumentar isso, certo? Porque o mundo, como eu disse no início, é nuançado. Sou amado por todas as mulheres. Não. Mas quando estou aqui com alguém tão prestigiado como você, que diz que você é um misoginista e que odeia mulheres e que as mulheres o odeiam... Eu acho que você fala de uma maneira que é misógina, sim. Ok, então você faz parecer que todas as mulheres me odeiam, e isso não é verdade. É uma questão sutil. Eu não disse que todas as mulheres te odeiam. Mulheres concordam comigo, mulheres não concordam comigo. Quando eu falei sobre aquele post da Amanda Holden, muitas mulheres disseram: Andrew, isso está correto. Ela é extremamente famosa e não há necessidade de ela postar vídeos e fotos assim na sua idade avançada. Na verdade, eu estava empoderando-a. Acredito que o empoderamento feminino está na modéstia. Mas você, na verdade, não acredita no feminismo. Eu acredito na ideia de... Você acredita que a masculinidade controla as mulheres? Não. Eles têm que seguir suas instruções. Eles têm que fazer o que você diz. E isso é, na verdade, sobre o que o amor e os relacionamentos se tratam. Não, eu acredito que homens e mulheres têm papéis diferentes. Eu acredito que fomos criados diferentes por Deus porque somos a equipe perfeita. Acredito que um homem que está em sua estrutura masculina é melhor compatível com uma mulher que está em sua estrutura feminina. Acredito que quando trabalhamos juntos, podemos alcançar coisas incríveis, criando filhos ou mantendo a sociedade. Acredito que um homem tem papéis e uma mulher tem papéis. Você não entende isso sobre as coisas que eu digo. Quando eu disse que as mulheres tomam más decisões, meu ponto é que as mulheres são mais emocionais que os homens. Essa é a superpotência delas. Isso é fantástico. Isso é uma grande coisa. Amo a emoção feminina. No tweet anterior que você tentou usar contra mim, eu estava falando sobre como amo ver uma mulher feliz, sorrindo, quando estressado. Eu amo a emocionalidade feminina. As mulheres são melhores com crianças. Elas são emocionais. Esse é o superpoder deles. Isso não é o que seu tweet disse. Em uma posição... Você nem está lembrando do que escreveu. Eu disse que as mulheres são mais emocionais do que os homens. É exatamente isso que eu disse. Estou dizendo que isso é uma coisa ótima. Mas não há luz sem escuridão. Assim, em certas situações, a emocionalidade é positiva. Em certas situações, a emocionalidade é negativa. Argumentar o mesmo para os homens, todos tentam atribuir gênero aos meus argumentos. Estoicismo. Estoicismo masculino é positivo em certos cenários, pode ser negativo em outros. Podemos parecer não empáticos, ou não nos importar porque somos estoicos. Em certas situações, isso traz benefícios. Eu conheço pessoas que me disseram que seus filhos, que estão no final da adolescência, estão em escolas onde o nome Andrew Tate é banido. Ninguém pode mencionar seu nome por causa das características. Acham que sua forma de masculinidade é tão tóxica que estão vendo um efeito imediato na maneira como os jovens se comportam e não de uma boa maneira. Os professores pensam isso. Bem, eu estou realmente preocupado com o fato de ter sido banido das escolas quando não faço nada além de pregar a força e a excelência masculinas. Mas se você realmente entender como a sociedade está indo e como o mundo funciona e toda a insanidade que estão tentando empurrar para todos nós, posso entender por que me baniram, porque eu falo a verdade. Se eu estivesse usando uma peruca, Pierce, e batom, e dizendo a meninos jovens para removerem seus genitais, eu teria sido banido das escolas. Não, eles teriam dito, você pode dizer o nome dele, sem problema. Não importa o quão grande eu ficasse, se eu estivesse usando uma peruca e batom e tivesse sido castrado medicalmente, eu poderia conversar com os meninos jovens. Mas assim que eu digo que você deve crescer grande e forte, e se sua esposa não quiser um emprego, você precisa pagar por isso. Trabalho como homem. É melhor você encontrar algum dinheiro. Então eu sou o inimigo público número 1, lixo. Nesse último ponto, você não diz que se uma mulher não quer trabalhar, um homem tem que cuidar disso. Você diz que uma mulher não deveria trabalhar. Digo, mulher não vai trabalhar.
Estou falando sobre minha experiência pessoal. Eu disse uma namorada minha porque estou em uma posição financeira extremamente privilegiada. Eu estava antes que a Romênia levasse tudo, é claro. Eu tenho centenas de milhões de dólares. Então, por estar na minha posição, eu não gostaria que minha mulher trabalhasse. Acho que há coisas mais importantes que ela pode fazer. Se você tem centenas de milhões de dólares, onde você disse que tinha um patrimônio de 17 milhões, Eu disse eles levaram 17 milhões. então onde está o resto? Eles devem tê-lo levado. Eles o têm. Eu o tenha perdido. Acho que o perdi. Você nunca teve centenas de milhões de dólares? Claro que não. Não fizemos. Claro não. Você disse que eles tomaram seus bens, eles tomaram ou não. Eles levaram tudo. Eles estarão assistindo a isso. Assumem que há centenas de milhões de dólares que ainda não conseguiram. Isso mesmo, eles levaram tudo. Você tem tudo. Certo? Mas, novamente, isso tudo não é apenas fumaça e espelhos. Isso tudo não é apenas o tipo de coisa do top G que você exagera, que não tem relação com a realidade. Eu fui o homem mais pesquisado no planeta. Eu era o homem mais relevante entre os homens de 18 a 35 anos, que são as pessoas que mais ganham e gastam no planeta. Você realmente acha que eu não consigo pagar minhas contas, Pierce? Agora mesmo, alguém pagando por você. Correto, você está certo. Alguém está pagando por mim, certo? Minha namorada tem um emprego. Ela trabalha na Starbucks. A namorada exclusiva do Andrew Tate, a garota do Top G, trabalha na Starbucks para pagar o aluguel. Eu fui exposto. Veja, de novo, eu não sei no que acreditar quando você diz coisas assim. Bem, estou te dizendo, meu amigo, que os estados restantes... Acho que usou fumaça e espelhos deliberadamente, pois crê que joga a favor da marca. Romanos, eles pegaram todo o meu dinheiro e eu estou apenas, você sabe, me virando. É isso que está acontecendo. Você se preocupa com o seu impacto nos jovens? Eu acho que... Como eu disse, serei completamente honesto. Eu acho que muito do que você diz, eles deveriam ouvir. E eu tenho provas tangíveis todos os dias, quando ando por aí, de que eles estão ouvindo tudo o que você diz. Mas há outras coisas que você diz que eu não quero que meus filhos ouçam, especialmente nessa fase impressionável da adolescência tardia. Você estaria ouvindo isso? Correto. E eu não quero que minha filha cresça achando que, na verdade, seu único sucesso na vida virá se ela estiver em casa como algum tipo de serva para seu homem. Bem, esse não será o único sucesso dela, mas essa é uma pergunta muito profissional e eu vou dar uma resposta muito profissional. Eu tenho uma enorme responsabilidade. Com grande poder vem grande responsabilidade. E eu entendo que os jovens realmente ouvem tudo o que eu digo. Eu realmente acho que digo coisas boas, mas você também fez um ponto muito pertinente. Você falou sobre a idade impressionável de um adolescente, e é muito fácil para um adolescente, com seus hormônios e falta de experiência de vida, para pegar as coisas que eu digo e transformá-las em armas usando-as no contexto incorreto. Isso não é culpa minha. Adolescentes podem interpretar mal a internet. Besteira transgênero, rappers falando de matar e artistas de drill sobre esfaquear podem ser mal interpretados por adolescentes. Não é minha culpa. Isso eu concordo totalmente. Tenho enorme responsabilidade. E você é responsabilizado diferente em relação a todos esses rappers. Absolutamente. Certo, não há dúvida. Quero dizer, a hipocrisia é quando John Legend reescreveu a letra de Baby It's Cold Outside, porque aparentemente incentivava o assédio sexual, mas não diria uma palavra negativa sobre nenhuma das letras misóginas e realmente muito violentas de seus amigos do rap. Isso pra mim é total hipocrisia. E é hipócrita. No entanto, ao contrário de todas essas outras pessoas, eu levei em conta meu imenso poder e minha imensa responsabilidade e tento garantir que uso minhas palavras da maneira mais cuidadosa possível para que não possam ser mal interpretadas ou mal compreendidas. Posso garantir que nenhum adolescente no planeta que me escuta jamais me interprete mal. Não, eu não posso fazer isso, mas estou fazendo o meu melhor sobre o que eu realmente falo, o que eu realmente digo. O que eu faço é chegar e te dar uma visão geral da minha mensagem. Você é um homem, então sua vida é uma droga. Sempre vai ser uma droga e vai ser dor. Você não vai fazer nada além de sofrer. Você vai sofrer como um ninguém. A maioria não tem isso. Mas você vai sofrer como um ninguém, porque acredite em mim, ninguém sofre. Ou você vai sofrer a dor que é necessária para se tornar grande. A vida não deve ser um piquenique feliz. Você deve se levantar, trabalhar duro, se dedicar, se fortalecer, ficar rico, passar por tudo o que for necessário para se tornar alguém de importância. Essa é a minha mensagem geral. Você não precisa ficar rico para ser feliz. Não! Na verdade, a maioria das pessoas ricas que conheço é incrivelmente infeliz. Sério? Então você está configurando string completa. Bem, eu não sei. Muitas pessoas ricas são miseráveis. Você já viu uma pessoa rica? E muitas pessoas que têm muito pouco dinheiro podem ser muito felizes. Você já viu pessoa rica dar dinheiro embora? Sim, claro. Você dá sua grana. Isso te faz mais feliz, Pierce. Não quero o Estado romeno levar tudo. Eu não sorri naquele dia. Porque falo de homens serem bem-sucedidos financeiramente é por duas razões.
Primeiro, porque você tem um trabalho para cuidar. Você não pode fazer nenhuma dessas coisas se estiver quebrado. Essa é a primeira razão. E a segunda razão pela qual eu prego para os jovens se tornarem o mais ricos possível é uma razão maior e mais ampla. Estamos numa fase interessante onde a matriz foi quebrada. Há anos, havia narrativas intocáveis. Com Musk no X e o Rumble, há mais informações online, as pessoas começam a dizer a verdade sobre muitos assuntos. Há muitos que podemos nomear. Aprecio pensadores livres, controle da situação, maximizando ganhos, pois dinheiro vence guerras, e desejo seu sucesso financeiro. Por isso eu digo a todos os meus fãs que acreditam em mim para ficarem o mais ricos possível, porque eles entendem que tudo o que o governo faz, precisamos de finanças. Você usa a palavra verdade. Eu não acho que as pessoas queiram realmente promover a verdade. Elas querem promover suas opiniões, as opiniões das pessoas sobre fatos. Pode ser diferente. Sim. As pessoas podem pegar fatos e ter opiniões diferentes. Isso não é a verdade. Bem, isso é verdade. Mas eu não acredito nessa besteira de minha verdade, certo? Eu também não. Mas há fatos que precisam ser aceitos. Você opina sobre eles. Você e eu podemos discordar sobre todos os tipos de opiniões, mas não sobre fatos. Ok, mas posso argumentar este ponto onde a matriz apresenta um fato e todas as opiniões que contradizem esse fato são censuradas e destruídas. Então, esse fato se torna a verdade de fato, porque é a única versão da realidade que existe para ser assimilada pela mente. Portanto, você precisa de opiniões variadas sobre todos os problemas. Você acha que o que você... Vamos colocar assim... Claro. Você teria relacionamentos com mulheres e as encorajaria a participar de atividades sexuais por webcam? Não. Bem, na verdade, sim. Por que estamos voltando a isso? Porque há uma pergunta que quero te fazer sobre isso, certo? E ambos os lados ganharam muito dinheiro, certo? Ok. E na maioria dos casos, porque eles não reclamaram na maioria dos casos. Você assumiria que era um relacionamento transacional benéfico, certo? Milhares de mulheres vivenciaram isso. E a maioria delas não se manifestou sobre a forma como foram tratadas. Era transacional. Mas foi moral. Você acha que o que você tem ganhado dinheiro, deixando de lado o aspecto da ilegalidade, você sente que foi moral? 10 anos atrás, eu ajudei mulheres a promover seus perfis na internet, correto? Há 10 anos. Não estou nisso há 7 anos. Não ganho dinheiro assim. Não toco nisso. 7 anos é muito tempo. Você ganhou dinheiro com isso? Eu ganhei um pouco de dinheiro com isso. Faz muito tempo. Quanto? Um pouco de dinheiro. Eu nem consigo me lembrar. Milhões. Milhões. Talvez. Milhões de libras. Há muito tempo? Bem, espere. É importante. Você ganhou milhões de libras com atividades sexuais de câmera na web, onde você e a mulher fazendo as câmeras na web ganhariam dinheiro. Você aceita isso? Não. O que eu fiz foi... Foi assim que você ganhou dinheiro. Há muito tempo, e eu falei sobre isso extensivamente em muitos podcasts diferentes, e não escondo isso. Eu disse há muito tempo, 10 anos atrás, que ajudei mulheres com a parte fiscal, a parte técnica e a promoção de seus perfis em certos sites. Falei sobre isso, disse. Não estou nisso há 7 anos. Isso surge de novo porque sou muito famoso, porque ninguém se importa. Estamos em Bucareste, Romênia. Você entende que há um estúdio de vídeo ao vivo com garotas conversando com homens online bem ali, do lado de fora daquela janela? Tenho certeza, na verdade. Há cerca de 10 ou 15 mil mulheres nesta cidade que fazem esse trabalho agora. E o fato de que eu, há 10 anos, tenha colocado o pé nele não é nem mesmo significativo. Estou perguntando se acha que é moral. Eu acho que é moral. Porque você fala de uma maneira tão moralmente autojustificada agora. Você acha que isso era moral? Eu não era religioso naquela época, mas vou sentar a ver. Por quê? Agora, você se converteu ao Islã. Você é muçulmano. Eles têm, você sabe, um código de comportamento. Você acha que isso ficou aquém? Eu tenho que responder como um profissional. Como profissional, eu diria que, julgando pelo meu código atual, não. Eu não acho que mulheres estarem nuas na internet seja moral. No entanto... Então você ganhou dinheiro de maneira imoral. Você pode admitir isso? É sutil como todas as coisas, Pierce. Na época, eu era ateu. Sei que algumas das minhas garotas afastaram homens do suicídio. Muitos homens são ridiculamente solitários. Eu também diria que muitas das lições que sei sobre os homens e como eles pensam, e como podem ser solitários e tristes, e como a vida é difícil para um homem, vieram daquela época, porque vi muitos homens bem-sucedidos com uma esposa, filhos e dinheiro, desabafando para algum jovem de 20 anos que nunca conheceram sobre como estavam tristes. Aprendi muito sobre o mundo. Sei que vários suicídios foram prevenidos e fiz muitas mulheres milionárias, mas eu faria isso agora. Não.
Estou em situação diferente agora. Sou uma pessoa diferente, sou religioso, sou bem-sucedido financeiramente. Entenda, Pierce, eu venho de Marsh Farm, Luton. Eu vim das piores áreas do Reino Unido. Poderia ter esfaqueado alguém. Todos os meus amigos estavam arrombando carros e casas. A maioria dos meus amigos estava na prisão. Promovia contas na internet. Você fez dinheiro. Não vendi crack. Não vendi drogas. Não roubei ninguém. Não atirei em ninguém. E agora, porque sou bem-sucedido. Vou ser julgado por um padrão moral por quem cresceu em casas com cercas brancas e foram a escolas particulares. Na verdade, Eu sou de Marshall Huntington, e o maior crime que cometi foi promover legalmente perfis na internet. Certo. Há pessoas ao meu redor que fizeram muito menos por muito menos. não. Você só será julgado pelo padrão da religião a qual se converteu, que você já disse. Quando você faz a charrada, espere, que você já disse que veria isso como imoral. Quando você faz a charrada, seus pecados são apagados e eu encorajo a encontrar a luz e se converter ao Islã. Obrigado. Obrigado, Senhor.